Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje, com alegria, vamos nos reunir mais uma vez para louvar o Senhor e estudar a Tua Palavra, Senhor Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos dois versículos que encontram-se no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, e de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, nessa certeza que o Senhor é Deus, nós vamos louvar, nós vamos aprender da palavra e bendizer o Teu santo nome. Bom culto, irmão. Nós
Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos orar? Senhor, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Pai. Eu te agradeço porque, mesmo em um tempo tão incerto e tão inseguro, o Senhor continua segurando nas nossas mãos, o Senhor continua cuidando de cada vida, de cada família e nos tem no seu colo, Pai, protegendo, acalmando, tranquilizando e suprindo as nossas necessidades. Obrigada porque nesses últimos meses, talvez mais do que nunca, a sua igreja pôde provar do seu sustento e perceber que nós temos um bom Pai, que não nos abandona, que não esquece de nós, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a situação. Eu te agradeço, Senhor, e isso é o que eu mais gostaria de fazer hoje, porque nós temos te pedido tantas coisas, inclusive o seu cuidado, mais do que tudo. Só que o Senhor tem feito muito, muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós esperamos. Então o Senhor é digno da nossa gratidão, do nosso amor, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Que nessa noite a gente possa fazer um culto agradável a Ti, cada um em sua casa, à distância mesmo, mas juntos em um só Espírito, em louvor ao Teu nome, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor realmente nunca nos abandona. Continue cuidando dos seus filhos, dos seus servos, continue cuidando de cada lar aqui representado, que nós possamos nos reunir em algum momento novamente, mas que até lá nós possamos sentir que somos uma só igreja, em Ti e para Ti, independente do lugar onde nós estamos ou deixamos de estar. Cuida dos nossos corações para que ninguém se desespere, para que ninguém se desanime. Depois de tanto tempo distante uns dos outros e distante do templo onde nós cultuamos, algumas pessoas podem se sentir desmotivadas, Senhor, mas que a gente possa todos os dias experimentar o Teu renovo e a Tua alegria, a alegria de Te servir e a gratidão de poder estar contigo independente do lugar. Essa é minha oração para essa noite. Fala com seus filhos em cada louvor, em cada palavra, em cada versículo. Que o nosso coração possa realmente Te contemplar e que nós sejamos contemplados por Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, te adoramos. Queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, é com alegria que eu venho meditar com os irmãos na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite sobre encontrando Deus em nosso dia a dia. Estamos atravessando, meus amados, tempos difíceis. Tempo de pandemia, tempo de problemas familiares devido ao isolamento, tempo de problemas de emprego, dentre outras coisas, problemas emocionais e assim por diante. Olhando para esse texto, eu sugiro duas perguntas. Será que Deus está no caminho conosco? Será que estamos caminhando com Deus e não percebemos a sua presença? Meus amados, a semelhança dos discípulos de Jesus, como aqueles dois que caminhavam falando com o próprio Deus, eles não perceberam a presença de Jesus. Será que a nossa percepção de Deus também não anda um tanto ofuscada devido à situação em que estamos vivendo?
devido às dificuldades que estamos passando. E tal qual como os discípulos, Deus está caminhando conosco no nosso dia a dia, em nosso dia a dia. E nós não percebemos isso. Parece que a nossa percepção está ofuscada de tal modo a não perceber Deus caminhando neste mundo, caminhando do nosso lado, caminhando junto conosco. Muitas vezes esquecemos ou até mesmo desconhecemos um atributo de Deus que é um atributo distintivo que somente Ele tem, que é a onipresença. Isso significa que Deus pode estar presente em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não possa estar. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não há lugar onde a sua presença deixe de alcançar. Por isso, é possível que você esteja caminhando com Deus e não o esteja percebendo. Olhando para esse texto, eu gostaria de destacar 3 lições que podemos aprender nesse texto. A primeira lição é que, para encontrarmos Deus em nosso dia a dia, precisamos aprender a enxergar além das nossas preocupações pessoais. Temos que enxergar além das nossas preocupações. Temos que enxergar além das nossas dificuldades. Temos que perceber que Deus está caminhando conosco. Precisamos notar pela fé que Deus está conosco. Ele caminha conosco. Reparemos nos versículos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ele era profeta, isto é, Jesus, profeta, poderoso em obras e poderoso em palavras. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Observe, os discípulos estavam tristes. Incredulidade. Eles estavam numa atitude, numa posição incrédula. Eles estavam sem esperança, porque eles, quando viram Jesus ser crucificado, quando eles viram que Jesus morreu, na morte de Jesus, para eles tudo tinha acabado, tudo tinha terminado. Não havia mais esperança. Tanto é que eles voltaram. Eles não ficaram em Jerusalém, eles voltaram a caminho de Emaús. E mesmo durante 11 quilômetros, eles não perceberam que Deus estava caminhando com eles. Eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Meus amados, 11 quilômetros. Eles levaram
no mínimo de 2 a 3 horas para percorrer esse caminho. O que levou eles a não perceberem a presença de Jesus caminhando com eles? A incredulidade, a falta de esperança, a falta de acreditar no que os profetas falaram a respeito de Jesus, e a falta de acreditar no que o próprio Jesus havia dito a eles a respeito dele, que era necessário que ele fosse crucificado, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me vendo e ouvindo, não permita que as preocupações, que os problemas impeçam o seu encontro com Deus no seu dia a dia. Esses discípulos no caminho de Emaús estavam tão preocupados com as coisas que aconteceram, com as coisas do futuro de suas vidas, com as coisas da nação de Israel, que não perceberam a presença de Deus junto a eles, em uma simples caminhada. Será que estamos percebendo Deus em meio a esta pandemia? Em um momento de conversa entre amigos, Deus estava ali. A preocupação deles era: e agora? O único que poderia retomar o reino ao domínio de Israel e livrar-nos das mãos dos romanos morreu. Estamos sozinhos novamente. Muitas vezes, pelo fato de não estarmos nos reunindo presencialmente na igreja, nós achamos que Deus não está caminhando conosco. Como que se Deus falasse somente lá no templo, lá na igreja. Não, meus queridos amigos e meus queridos e amados irmãos. Deus fala em qualquer lugar. Até mesmo Deus pode falar neste momento ao seu coração. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa depositar todas as suas ansiedades no Senhor, na palavra de Deus, porque ela é infalível. Deus é infalível. Deus caminha conosco no nosso dia a dia. Deus está conosco no nosso dia a dia. Deus não está especificamente somente em um lugar. Mas Deus está e pode estar em todos os lugares. Até mesmo aqui, neste momento. Quando nós ficamos focados em torno de nossos problemas, de nossos interesses, quando permitimos que o mundo gire em torno de nós mesmos, perdemos a oportunidade de ver Deus caminhando conosco de forma tão singela. A segunda lição é que, para encontrarmos Deus em nosso dia a dia, precisamos aprender a ouvir Deus através das pessoas. Deus fala de muitas formas e nos últimos dias
falou-nos através de seu Filho. E Deus pode usar pessoas para falar conosco, para falar com você. Veja o que diz Lucas capítulo 24, versículo 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, isto é, o corpo de Jesus. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Queridos, Deus pode usar pessoas. Nós não devemos cometer o mesmo erro ou os mesmos erros que os discípulos cometeram. Não acreditaram na palavra de Deus, que diz que o Messias sofreria e ressuscitaria. Não acreditaram na palavra de Jesus, que disse que ele iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. Não acreditaram quando as mulheres voltaram e disseram para eles que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo. Jesus nos disse: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Jesus está presente. Deus está presente. Deus está caminhando conosco. Deus está ao nosso lado. Deus está nos amparando. Deus está nos ajudando. Deus está nos suprindo. Deus está nos dando esperança. Deus está caminhando ao nosso lado. Não é assim, meus amados, muitas vezes que acontece conosco quando estamos distraídos. Nem mesmo os testemunhos espetaculares sobre coisas espirituais tocam o nosso coração, tocam a nossa alma. Como você tem reagido quando lhe dizem que Deus está com você, que Deus caminha com você, que Deus se importa com você? Qual é a sua reação? Como você tem reagido quando as pessoas dizem que Deus pode mudar toda e qualquer situação, até mesmo a situação da sua casa, até mesmo a situação do seu lar, até mesmo a sua situação financeira? Como você tem reagido? Deus pode mudar toda e qualquer situação. Precisamos crer, confiar e esperar. Esta pandemia, meus amados, vai passar. Deus irá providenciar o meio. Deus irá nos abençoar. Deus quer, meus amados, caminhar conosco
Deus quer caminhar comigo, Deus quer caminhar com você. Saiba que Ele está no caminho contigo. A terceira lição que eu gostaria de destacar é que, para encontrarmos Deus em nosso dia a dia, precisamos aprender a sentir e ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, falando ao nosso coração. Precisamos aprender a sentir e ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, ao seu coração. Veja, capítulo 25 de Lucas, versículo 32. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Em seguida, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração e o sentido dos discípulos estavam incomodando os discípulos, mas eles não deram atenção. Muitas vezes o Espírito Santo está falando aos nossos sentidos e aos nossos corações, e nós não prestamos atenção por causa da nossa falta de fé, da nossa incredulidade e da nossa falta de esperança. Tudo vai passar. Veja que eles estavam andando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, e seus corações sentiam que algo diferente naquela conversa, mas eles estavam desatentos para os sinais. O próprio Deus estava caminhando com eles, falando coisas importantes a respeito das suas necessidades, coisas que seus corações estavam enviando sinais, coisas que os sentidos deles estavam enviando sinais, mas não o perceberam. Um encontro com Jesus no dia a dia, numa estrada, em um diálogo entre amigos, quando inesperadamente se encontraram com Deus, eles não perceberam. Precisamos aprender a sentir e ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Pense um pouco. Sentir e ouvir são canais que Deus usa para promover um diálogo conosco, nossos sentidos e nosso intelecto. Pense, você já teve a sensação de que não devia fazer algo, mas não deu ouvido e acabou dando errado? Intuição ou revelação divina? Ou veio aquela voz interior que lhe dizia que algo estava errado, mas você insistiu naquela ideia? Discernimento ou intervenção divina? A semelhança deste exemplo bíblico, quantas vezes Deus já enviou pessoas para falar com você coisas importantes que dizem respeito às suas necessidades de intensa profundidade espiritual.
Entretanto, como o fato se deu em um bate-papo informal, talvez no trânsito, em uma carona, na rua, em algum lugar, aqui neste momento, Deus pode estar falando contigo. Deus pode estar pedindo para você: olhe, eu estou caminhando com você, dia a dia. Eu estou caminhando com você em seu dia a dia. Não se desespere, não se desanime, não se deixe derrotar, não se deixe frustrar. Eu estou contigo, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu serei glorificado. Sinta a presença de Deus, perceba a presença de Deus. Em meio a todo esse problema que estamos vivendo de pandemia, talvez você pense que Deus não está contigo, que Deus não está caminhando contigo. Tire isso do seu coração, tire isso da sua mente, porque, na verdade, Deus está caminhando contigo. Não deixe que os seus problemas ofusquem você enxergar Deus caminhando contigo. Deus tem a solução para mudar toda a história, toda a sua história. Ouça os recados que Deus lhe falou através da sua palavra e através das pessoas, através das situações. Seja sensível ao que Deus está falando ao seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Espere, acredite, confie, tenha paciência, um pouco mais. Você não está sozinho. Deus está caminhando contigo em seu dia a dia. Este é o meu desejo e esta é a minha oração. Que você perceba, que nós percebamos que Deus está caminhando conosco em nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus. Amém.